Boa noite, noite de 22 de março, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 812. Estamos falando de curiosidades históricas e sociais da Bíblia. E você sabia que a Bíblia foi submetida a julgamento legal perante um tribunal de justiça nos Estados Unidos? Vejamos o seguinte: ocorreu nos Estados Unidos em 1940, um caso que talvez seja único na história. A Bíblia Sagrada foi levada a um julgamento legal, submetida a um processo e, como não podia ser diferente, venceu em todas as provas que foi submetida. Terminou o julgamento no dia 16 de fevereiro de 1940, na Corte do 4º Distrito Municipal de Nova York. O caso foi assim: existe nos Estados Unidos uma associação de pesquisas científicas constituídos de evangélicos. O presidente naquele tempo era o reverendo Harry Heimer, bacharel em ciências, doutor em teologia e pastor em exercício. Essa associação anunciou durante 15 anos que daria um grande prêmio em dólares a quem provasse haver ao menos um erro cientificamente comprovado na Bíblia Sagrada. E em outubro de 1939, um velho inimigo da Bíblia aproveitou-se do anúncio feito pela associação num grande jornal e exigiu na justiça o prêmio. Era o senhor William Floyd, editor de um jornal que, apoiado por muitos incrédulos, acionou a sociedade na pessoa de seu presidente, reverendo Heimer. A princípio, ele apontou 51 erros científicos na Bíblia. As coisas correram nos trâmites legais e o acusador resolveu resumir o caso para 5 pontos que ele considerava erros no texto bíblico. Vejamos. Primeiro erro, sobre a origem do mundo. O Gênesis fala de 6 dias e a ciência exige, para esse caso, milhares de anos de evolução contínua. Segundo erro, na ordem do registro da criação em Gênesis, no capítulo 1, os animais foram criados antes do homem. E no capítulo 2, apareceram criados depois do homem, não sendo certamente científico nenhuma nem outra declaração. Terceiro erro, quanto à capacidade da Arca de Noé e ao número de animais levados nela, um texto diz que foram 7 animais cada espécie, outro texto afirma que foram 2. A arca não podia conter tantos animais e ainda os alimentos para eles. Gênesis 6, 14 a 22 e Gênesis 7, 2 a 5. Quarto erro, sobre o milagre das cordonizes. Absurdo quanto à área ocupada pelas aves, quanto ao seu vulto e quanto à capacidade do povo para apanhar as cordonizes e comê-las. Números 11, 31 e 32. E quinto erro, de zoologia referente a animais mencionados em Levítico, capítulo de número 11. Esses 5 pontos entraram em juízo. O advogado do opositor chamava-se Welles e o da defesa era causídico evangélico Dr. James Bennett. Foram admitidos para ambas as partes testemunhas constituídas de eruditos e sábios da época que foram ouvidos nas ocasiões oportunas. O juiz nomeou, de acordo com as partes, uma comissão competente para decidir cada ponto, após discussões, réplicas e tréplicas. Ele, o juiz, depois de tudo, decidiria se ficaria provado ou não um erro, ao menos na Bíblia. Caso afirmativo, o reverendo Heimer seria obrigado a pagar o prêmio de $1.000, muito dinheiro na época,
No caso negativo, o acusador seria sentenciado a pagar as custas do processo. O julgamento revolucionou toda a América do Norte. Os jornais, revistas e rádios se movimentaram comentando o assunto. Entre outubro de 1939 e fevereiro de 1940, nunca houve tão grande propaganda da Bíblia de graça. Formou-se um grande volume de documento com provas, pareceres, gráficos e textos em hebraico e grego como nunca houve naquela corte de Nova York. As discussões foram acaloradas, com auditórios enormes e com curiosidade imensa. Cada acusação era examinada a fundo. Cada detalhe dos pretensos erros apresentados pelo Sr. Floyd foi pesado, medido e contado. Houve ocasiões em que os acusadores e suas testemunhas caíam em contradições, revelavam ignorância da Bíblia e produziam situações ridículas que despertavam gostosas gargalhadas dos assistentes e do juiz. Finalmente, depois de tudo bem examinado, foi dada a sentença legal. A 16 de fevereiro de 1940, declarava a sentença que o acusador, Sr. William Floyd, não conseguiu provar um só erro cientificamente evidenciado nas páginas do livro, intitulado Bíblia Sagrada, e assim ficava condenado a pagar as custas. A notícia do acontecimento foi publicada nos meses de junho e julho de 1940, na revista Sunday School Times, de Filadélfia, Estados Unidos. Em 1861, a Academia Francesa de Ciências havia publicado a lista dos 51 erros científicos que supostamente existiam na Bíblia. Entretanto, 70 anos depois, nenhum cientista defendia mais um só daqueles pontos, enquanto que a Bíblia continua a mesma. As opiniões dos cientistas vão mudando, mas quando um fato é demonstrado pela verdadeira ciência, está de acordo com a Bíblia. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade bastante interessante da Bíblia na corte para provar erros dela. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.